Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo para o canal evangélico, né? Tenho dois canais, um canal de elétrica e um canal evangélico. Então, mas é devido às minhas demandas, inclusive você está aqui, está me vendo, eu estou num quarto de hotel, estou viajando a trabalho. Tá. Vamos conversar um pouco sobre um pouco de cada coisa que está acontecendo no nosso cenário nacional, Brasil, a respeito de muitas coisas e notícias e que acontecem no meio do público evangélico a qual eu pertenço. Olha, nós somos servos de Deus e nós não estamos fora do mundo. O mundo que eu digo é o quê? Todo o sistema montado de sociedade em que vivemos. Isso é por isso que fala mundo. Na teologia se detalha mais essa questão de mundo. Quando se diz mundo, não é o mundo, o planeta Terra. Tá? O mundo é todo o sistema montado, tá? Onde as pessoas vivem, trabalham, têm seus costumes, suas ideias, seus pensamentos. Tem as linhas de pensamentos no mundo. O mundo que eu falo é dessa forma. E é assim que se interpreta. Mas eu estava assim há dias pensando um pouco. Mas antes disso eu quero dizer a você, o meu canal não é monetizado ainda, ele está com 500 e poucos inscritos. Eu nem sei quanto que está lá agora, porque eu estou publicando muito no canal da elétrica. Mas quando você assistir um vídeo meu, curte, tá? Porque quando você curte, você faz com que a plataforma, a plataforma ela trabalha com algoritmo, e esse algoritmo vai fazer o quê? Quando aonde você estiver no país ou fora do país e clicar no meu vídeo, ele vai aparecer mais vezes, vai chegar a mais pessoas. Então é muito importante que você nos dê essa ajuda, pelo menos curtindo, e se quiser pode compartilhar também, tá? A ideia, né, nosso bate-papo, não é criar atrito, confusões ou divisões. A minha missão como servo de Deus é unir, agregar, né? E fazer com que as pessoas conheçam realmente o amor de Deus. Sou falho como outras pessoas, não me considero justo além da medida, porque todos nós estamos caminhando para sermos aprovados por Deus. Então eu estou no processo, eu estou na caminhada, eu estou igual a você. Eu ainda preciso passar pelo julgamento final. Mas antes disso também mando um alô para minha esposa, a Rosilene Vieira de Souza Rosa, que eu amo muito. Tem me dado muitas alegrias nesses anos todos. Sou uma casada há mais de 30 anos. Meus filhos, meus 3 filhos, todos os 3 são casados. Para o meu filho, o pastor Rafael, que está na Angola, sua esposa Áquila, seus filhos, Alice e Rafael Júnior, e também para Kemily, minha filha do meio, e o Bruno, seu esposo, para a Késia, minha caçula, e para o Tércio Costa Longa. Enfim, toda a minha família. Eu quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Aldo Pascoal, para toda a congregação de Gironda, né? Os meus irmãos ali, o segundo dirigente, o presbítero João Batista, o terceiro dirigente, o diácono Jonas, e todas as irmãs do círculo de oração. Quero mandar um abraço também para a congregação do Moledo, o pastor Anderson, que estão em festa no dia que eu gravo, que é hoje, dia 19/8/2023. Que todos tenham uma excelente festa. Tá. Há poucos dias eu estava pensando, há dias, um pouco sobre muitas coisas que está acontecendo no meio, na sociedade como um todo, comportamento, as mudanças, enfim, eu fico aqui pensando muita coisa, a forma com que as pessoas defendem as coisas, a forma com que visualizam, as defesas que fazem, né? Eu fico aqui tentando entender como que o ser humano ele consegue se desdobrar.
Isso acontece em todas as esferas, na área acadêmica, jornalística, tá? Você pode ver que tudo aonde tiver o dinheiro, meus queridos irmãos em Cristo e amigos, aonde tiver o dinheiro, e se a pessoa não se atentar, ela vai, claro que ela vai se declinar para onde ela pode ter um rendimento e um lucro ali, vai tudo. Pode falar mentira, pode. E a honra vai embora, não está nem aí. Então existe. E eu pensava que essas coisas aconteciam com pessoas que não tivessem nenhum tipo de conhecimento, se fossem pessoas ignorantes. Mas eu acho que os ignorantes, em parte, não têm tanta essa, esse pensamento de querer enganar e manipular. Quando você joga uma notícia no ar, sendo um veículo grande de comunicação, e você sabe que você tem um peso sobre a sociedade, tudo aquilo que você produz. Então é muito, essas pessoas se sentem muito confortáveis, né? Por ser empresas grandes que têm um poder de decisão grande na sociedade. Tá. Falando sobre isso, nós chegamos também na classe política. Aí alguém vai dizer, poxa Marco, aqui é um canal evangélico, você está falando de política. Pera lá que você vai entender. Chegamos na classe política porque ali o desdobramento político, ele influencia nossas vidas, seja do cristão ou não. Estamos no mundo, seja do cristão ou não. Nossas vidas são influenciadas. Então nós termos atenção a essas coisas é importante para você não viver às cegas. Ah, não sei. Vamos ver o que vai dar. O servo de Deus não é assim, vai vendo o que vai dar. Ou você exerce a sua fé, ou você não é nada. Como que você vai ver no que vai dar? Né? Tem que ter fé. E analisando essa questão, fé e agir. Analisando todo esse contexto do comportamento, do desdobramento político na Câmara dos Deputados, no Senado, nas cortes, né, onde estão os juízes, os ministros, na ordem dos advogados, na sociedade como um todo, e vendo como que as coisas estão balançadas e indefinidas. A sociedade, daqui a pouco, ela vai viver um estado indefinido, sem referências. Quais referências? Quais os parâmetros que nós vamos usar para se ter ordem? A força, a repressão, a prisão. Você compreende isso? Ah, eu não estou satisfeito com fulano, vou mandar prender ele, pronto. Pelo menos ele não me atrapalha. Isso vai resolver? Então, no contexto de sociedade, esses comportamentos é possível acontecer. Mas aí você me pergunta, mas evangelista Marcos, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no servo de Deus. O servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele tem que caminhar no meio de tudo isso com muito cuidado. Aí você me pergunta, eu quero apontar aqui alguns homens que viveram em épocas diferentes da nossa e tiveram notoriedade. Venha comigo. Eu não estou nem citando a Bíblia está aqui, ó. Eu carrego ela junto comigo. Estou até estudando uma mensagem que vou pregar no evento dos jovens na primeira semana de, acho que é no dia 2 ou 3, é num domingo. Eu vou estar pregando no evento de jovens, na Cachoeira do Mirim, precisamente em Itaoca, na igreja sede do Ministério IAARE. Então estou lendo um pouco a mensagem para que Deus me dê a palavra no momento. Estou nem pegando a Bíblia, vou citar aqui alguns nomes para você entender, o processo. Quero chegar aqui, todo o cenário que eu citei, eu não fiz crítica, eu estou falando, olha só, eu não critiquei o cenário, eu fiz observações. O que é observação? É aquilo que eu estou olhando. Se eu sou um ser humano que tem juízo, aquilo que eu estou vendo tem capacidade de fazer um julgamento. Tem que fazer esse julgamento. Então, é interessante que
Deixa eu tirar uma foto aqui para depois eu postar lá no meu Instagram da parafernália que eu fiz para gravar. Ó, deixa eu tirar uma foto aqui com o meu celular velho. Olha lá, meu smartphone velho tá todo quebrado, né? E ele tá demorando até para abrir. Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou aqui a gravação, porque eu tô lá no vídeo. Eita, papai. Ele tá demorando até para sair a imagem, rapaz. Eita, ficou uma foto fora de contexto. Vou tirar outra, né? Já que o bate-papo aqui é informal, né? Eu não preparei isso tudo, é só uma conversa. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ótimo. Vamos ver como é que ficou. Se não saiu fora de contexto. Eu instalei uma arandela ali que tive que comprar uma lâmpada de repente para poder clarear o cenário, porque eu estou viajando e às vezes a iluminação é ruim, né? Bora. Marcos, sou evangelista Marcos Roberto Rosa. Também quero mandar um abraço para minha mãe, a minha mãe Maria Rita Rosa, que eu amo muito, meus irmãos, toda a minha família. Um grande abraço a todos. Ó, minha tia Selma, mandou um alô esses dias. Bora lá. Eu quero chegar num servo de Deus. De como que ele deve se comportar numa sociedade que não está perdendo as referências. Numa sociedade onde perde-se a referência, o que é certo passa a ser errado. O que é errado passa a ser certo. Depende de quem julga. Tá entendendo? Eu tô no poder mesmo, é do meu interesse, eu vou julgar assim. Compreendeu? Então, nessa sociedade em que nós vivemos, muitos dos nossos irmãos já viveram nelas lá atrás. Você está achando que o mundo... isso tudo é novo, é questão da inteligência, da modernidade. Nada. O ser humano é o mesmo ser humano. Bora lá. Vou falar de homens que viveram em governos, em regimes, em sociedade estranha a dele, ao meio de vida que ele tinha, e ele sobreviveu muito bem. Mas qual foi o segredo desses homens? Outros foram perseguidos porque o cenário era outro. Temos que separar as coisas. Vamos falar aqui de um exemplo de um camarada. Camarada que eu falo no linguagem popular. Do nosso irmão José. José, né? É aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Está lá no Gênesis. José, ele viveu num país que não era o seu país de origem, costumes diferentes, cultura diferente. Até o nome de José foi mudado. Por que o nome dele foi mudado? Para que os egípcios não viessem questionar o nome de José. Ele foi mudado para que pudesse ser aceito na sociedade. Até o rei Faraó, com todo o poder que ele tinha, ele também media a temperatura do povo. O povo pode reclamar e tal. Então o nome de José foi trocado para outro nome. Então pensa bem, um rapaz que praticamente foi sentenciado a viver toda a sua vida no Egito. Casou por lá. Como é que fica a mente desse rapaz? Como que ele obedeceu a Deus aí? Como que ele sobreviveu? Você viu José fazendo barulho? Você viu José indo para as redes sociais fazer cera? Não, se bem que naquela época não tinha. Você viu ele ir para o público e fazer cera, inventar conversa, inventar moda? Não. José não fez isso. Ele era um homem comprometido com um Deus que o chamou. Ele estava num terreno estranho, sofrendo a ausência dos seus pais, sofrendo a ausência dos seus irmãos. Portanto, quando seus irmãos chegaram, que ele viu falar de Rubens, que era o mais novo, ele chorou. Não sei se era Rubens ou Benjamim. Ele chorou. A saudade. Eu tenho meu filho que mora fora, mora no exterior. Eu tenho muita saudade. Há poucos dias eu estava lá. Você entende?
Fui lá, fui a trabalho e aproveitei, passei uns 10 dias na casa dele, né? Então, veja bem, eu fico com saudade. E meu filho também deve ter saudade. Agora, o que levou José? José precisou mudar de vida para poder conviver naquela sociedade diferente da dele à vista? Não, eles respeitaram ele. Ele precisou trocar de Deus? Não. Ele precisou aderir às crenças e culto daquele povo? Não, gente. Ele sobreviveu. Quando nós lemos as histórias de José, nós romantizamos e esquecemos, e não conseguimos medir ou mensurar o sofrimento que teve esse rapaz de viver uma vida longe de seus pais. E além disso, para José, os seus pais estavam mortos, porque os seus irmãos anunciaram que os seus pais tinham morrido. E depois tudo foi esclarecido, é claro. José perdoou até os seus irmãos. Mas o que eu quero dizer com você, naquele tempo, um tempo muito além do nosso, José, ele sobreviveu. Olha só, foi vendido como escravo uma vez. Após ser vendido como escravo para os mercadores midianitas, chegando lá no Egito, ele foi vendido de novo para a casa de Potifar. Tá pensando o quê? Você aguentaria passar o que José passou? Nós romantizamos a mensagem. Tem problema? Não. Mas quando nós vamos levar para a vida real, a vida correta que tem que se viver, nós reclamamos. Ah, não. Mas José era um homem respeitoso a Deus. Temia a Deus. Depois da casa de Potifar, você sabe, aconteceu um outro problema lá, que ele foi acusado, foi preso. Milagrosamente, Deus tirou ele da cadeia, tirou para honrar ele como governador. Você consegue entender essa essência? Muitos cristãos, às vezes, falando de cristão, eles ficam perturbados, às vezes, dentro da igreja. Perturbado, não sabe o que quer, a mente fica vagando, ora está num lugar, ora está no outro, briga, discute, separa, divide, e não consegue se encontrar. Esse rapaz estava numa condição difícil na vida, numa terra estranha, num povo estranho, mas ele conseguiu honrar o Deus que ele servia. E ele recebeu como prêmio o quê? Pera lá. Eu vou te honrar, José. Deus honrou José. Outro rapaz que viveu longe, conviveu num governo que tinha... Vem comigo aqui. Outro rapaz era Daniel. Daniel e seus amigos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vamos pontuar Daniel aqui. Pensa muito bem, Daniel, o rei que deu a ele o status de governador foi quem chegou no país dele, destruiu a cidade de Jerusalém, tacou fogo na cidade de Jerusalém, e depois, quando chega na Babilônia, Daniel é nomeado por esse mesmo homem como governador de uma das províncias de Babilônia. Quem pode fazer um negócio desse? E claro que foi questionado. Se você ler a história direitinho, não gostaram dessa ideia, mas tinha que respeitar a palavra do rei. E Daniel foi colocado como governador. E em uma das situações, quando Daniel é chamado, o rei fala assim: Daniel, eu sei que você tem o espírito, né, dos deuses. E Daniel revela o sonho naquela noite. Então, o que eu quero dizer? Daniel viveu, Jeremias viveu, Ezequiel viveu, muitos outros profetas viveram num período, Isaías viveu, portanto o fim de Isaías não foi muito bom. Eles viveram naquele tempo em governos diferentes que tinham subjugado a sua nação, dominava sobre a sua nação, e eles conseguiam honrar a Deus sem cometer escândalo. Nós vemos na sociedade hoje muitas pessoas que são celebridades do mundo gospel, que o pessoal diz aí, que para mim não se encaixa, né? Enfim, a forma que muitos
tratam essa questão, não quero entrar em contrito com ninguém, mas muitos estão nas notícias com escândalos. Não é com escândalo por pregar o Evangelho de Cristo. Não é por escândalo. Aquele que, por exemplo, não é por... Uns estão presos por pregar o Evangelho, por defender a fé cristã, defender a família. E é mal interpretado pelas pessoas do outro lado. Você entende bem o mundo que nós estamos vivendo? Eles querem que nós os compreendamos, mas eles não querem entender o nosso cenário. Cada pessoa, por exemplo, você vai num país aí que a crença é outra, que não seja cristã e tal, se respeita. Mas o cristão, ele é saturado por essas pressões. Mas, por outro lado, muitos dos nossos cristãos, quando alcançam oportunidade, seja na música, seja na palavra, eles começam a vacilar. Esses homens, tanto Daniel quanto outros que eu mencionei aqui, eles foram fiéis até o fim. Eles não perderam o seu tempo para ir na rede social ficar divulgando as coisas. O crente tem que manter a discrição. E Jesus falou, ai daquele por onde vêm os escândalos. Alguém vai dizer assim, poxa, você está indo longe demais, que conversa é essa? Não, eu estou falando de coisas que nós não percebemos no dia a dia, no nosso lidar cristão, e erramos. Erramos por não conhecer, por não prestar atenção nas coisas. De um lado você tem um grupo de pessoas que vivem a vida especulando a vida de outros. Do outro lado você tem vida de pessoa, ou um grupo de pessoas que não estão nem aí para a vida. Do outro lado você tem um grupo de pessoas que aderem a certos tipos de comportamento e quer que os outros aceitem na marra. Não é assim. Você dormiu de um jeito, acordou de outro, e você quer que a pessoa tem que ter tempo para digerir. Cara, deita numa noite de um jeito, e no outro dia acorda de outro jeito. Ninguém falou nada, ninguém está dizendo nada, tá todo mundo tocando sua vida. Aí o cara quer ir lá para a rede social e inventar moda. Daniel, outros homens de Deus, eles não fizeram isso. Eles não foram lá para frente do palácio ou para a avenida falar, não. Eles foram em eventos, né? Eu vejo muitos irmãos em Cristo, às vezes ficar conversando, jogando conversa fora. Daniel precisou ir em um evento que não era para ele. Hoje você fala, não, porque sei o quê. E o dia que você for obrigado a ir? Né? Tem que ter pensamento. Então, para conviver no meio de um cenário onde não nos aceitam muito bem, mas nos suportam, nós precisamos viver com sabedoria. Eu vou lá para a rede social perder tempo, conversar bobagem para quê? Qual é o propósito que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho, não é para criar confusão. A confusão você deixa para os demônios. É eles que criam a confusão, que incitam pessoas umas contra as outras. Não é o nosso papel para criar confusão, criar problema na cabeça das pessoas. E o evangelho de Cristo, ele é claro. Tem muitas pessoas que levam a interpretação da palavra de Cristo, que Cristo é amor, sem assumir responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Todos nós somos sujeitos a errar. De alguma forma, ou eu posso estar errado de alguma forma, outros podem errar também, mas pera lá. Vou para a rede social ficar gastando tempo com certas coisas e vou deixar. Aí eu crio confusão na mente das pessoas, as pessoas não conseguem compreender realmente o que Deus quer delas e todo mundo fica na indecisão. E todo mundo acha assim, eu vou ali, eu vou me auto-intitular cristão e pronto. Pera lá. Não é assim. Tu tem que ter... Se tudo lá fora, que não é um meio cristão, tem ordem,
Chega lá, eu vou me intitular engenheiro. Vai ser preso. Então tem que tomar cuidado, né? Para ser um servo de Deus, você precisa ter uma vida pautada na palavra de Deus. Tem que andar nos preceitos de Deus. Não se pode cantar e assoviar conforme diz o antigo. Não pode ter dois comportamentos. Que é isso? Que conversa é essa? Hoje o negócio está tão estranho. As pessoas querem ter dupla. Tem que ter pluralidade dentro da casa de Deus. Não é assim. E esses homens viveram lá e os reis respeitaram as suas crenças. É isso que nós precisamos ter também como juízo. Se os outros têm a crença deles, deixa. Eles querem. Se os outros assumiram lá que querem, não, eu sou assim, deixa. O que Jesus mandou te falar, você falar? Jesus não mandou você perder tempo, ficar conversando bobagem na rede social, não. Jesus mandou você pregar e orientar. Deixa que ele julga, deixa que ele vai tratar. Eu vejo, irmãos, que o inimigo ele coloca desvio de atenção nos crentes e os crentes não percebem. Por que não percebem? Só percebe aquele crente que ora, aquele crente que jejua, aquele crente que obedece a palavra de Deus. Esse consegue perceber que o inimigo está chegando com conversa fiada. Agora os outros não oram nada, não vão nos cultos, passa a vida lamuriando para lá e para cá, vivendo como turista cristão no meio da igreja. Nunca vai poder sentir a essência de Deus na sua vida. E Deus não deixa os seus servos sem falar nada. Ele não deixa, Deus não deixa passar nada sem revelar aos seus servos. Só não consegue visualizar aquele que está fora da sintonia. Só que esses homens, eles viveram num tempo difícil, diferente do nosso, subjugados, mas conseguiram manter-se fiéis. Esse é o segredo. O segredo de obedecer a Deus na sua totalidade. Só um bate-papo aqui. Você que é jovem, não aprende mal não, porque eu tenho muitas pessoas mais velhas hoje aí que estão batendo cabeça. Você que é jovem, aprende direito. Na hora de ouvir, ouve bem. Quando você for sentar para ouvir um estudo bíblico ou uma orientação da palavra de Deus pelo pastor ou outro irmão, não fique julgando antes de você ouvir todo aquilo que você tem que ouvir. Ouça tudo. Se tem uma coisa que eu gosto de quando eu sento num estudo, é de ouvir o que a pessoa está dizendo. Não, entendeu? O que ela está dizendo? Qual é o pensamento dela? Por quê? Assim eu vou ter lucidez nas minhas decisões. Às vezes acaba o culto, o que fulano leu lá? Não lembro. A pessoa parece estar vegetando, está vagando. Aí não consegue compreender o amor de Cristo. Eu estava até aqui onde eu estou, nessa cidade, a trabalho, eu fui numa igreja, Assembleia de Deus, e lá tinha o culto, não era culto, era o discipulado de novos convertidos. Então, eu achei interessante, né, a forma que os irmãos estavam conversando sobre a salvação. E até deixaram eu dar uma palavra. E uma das coisas que eu comentei lá no final, eu disse, olha irmãos, a salvação ela é uma questão de compreensão. Enquanto o ser humano não compreender que Deus está estendendo a mão para ele, ele vai sofrer. Ele vai ficar nos vícios, nas coisas erradas, na traição, no engano. Por quê? Porque ele vai ficar sendo suprimido pelo mal. Às vezes, Deus ele dá um susto na pessoa, para a pessoa acordar para a vida. Então, por que muitas pessoas sofrem? Porque não prestou atenção na graça divina. Enquanto o amor e a graça de Deus não for compreendido, a pessoa não vai conseguir entender e vai ficar sofrendo. Então, que nós possamos pensar com juízo. Se você é crente, está numa igreja, quantas vezes você vai na igreja por semana? Tem oportunidade de ir na quarta, na quinta? Vá. Tem oportunidade de ir no culto de ensino? Vá. Eu estou viajando, eu não tenho oportunidade de estar lá.
Por isso, quando eu era mais novo, eu gastei a maior parte do meu tempo não faltando um dia de culto. Você vai falar assim, Marco, em que isso te eleva? Não estou falando dessa questão. Eu estou falando que hoje eu estou ausente, mas o que eu aprendi é suficiente para me saber que eu devo respeitar a minha esposa que está me esperando em casa. Compreende? Que eu tenho uma família. Que eu não devo aproveitar que estou longe da minha esposa e vou inventar moda. Não, estou aqui no meu quarto. Ó. Tem uma coisa que eu gosto, é que está no meu quarto aqui, fechado. Ligo para pedir um lanche, né? Que a empresa paga. O lanche vem aqui na porta. Aqui por aqui eu fico, faço a minha leitura, minha bagagem está tudo ali. Minhas tralhas estão todas aí, ó, assim da cama. Que estou estudando, aí eu tiro tudo para fora. Então, precisamos ter consciência daquilo que Deus quer para nós, né? E não ficar com problema. Rede social não é lugar para você ficar indo ali debater ou questionar o que os outros estão pensando. Não vai adiantar nada, você vai arrumar problema. Rede social, eu gosto de rede social para quê? Para você apresentar coisas boas. Atrito, confusão? Não. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse bate-papo seja de alguma forma produtivo na vida daquele que assistir. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê a graça e supra todas as suas necessidades. No nome de Jesus. Amém.